Estamos ao vivo. Acredito que vamos poder compartilhar aí mais alguns momentos sobre isso. Eu fiz um vídeo, né? Fiz um vídeo algum tempo atrás sobre pragmatismo. Se você procurar aqui na minha linha do tempo, você vai encontrar. É um vídeo sobre pragmatismo. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre psicologia e qual deve ser a posição do cristão a respeito disso, né? Falo ainda por cima. A questão é: o que é psicologia, né? Eu estudo a psique, é alma no grego. Psique é alma, mente. A mente geralmente no grego é nous, né? É daí que vem noético, efeito noético do pecado, enfim. Mas psique, ela se refere à alma, à mente, né? E psicologia é o estudo da mente humana. Agora, a questão não é se existe psicologia, porque existe. A questão é qual é a psicologia bíblica, qual o padrão epistemológico para estabelecer uma psicologia bíblica. Então, quando a gente usa termos, por exemplo, psicologia ou ciência, por exemplo, psicologia, estudo da mente humana, o estudo da psique humana, da alma humana, enfim. Esse termo ele já é usado automaticamente como algo da psicologia freudiana ou junguiana, né? Ou seja, esses psicólogos não cristãos, né? Que usam alguns princípios que você vai encontrar no cristianismo, querendo ou não. Porque estudar a estrutura noética, a estrutura humana, a estrutura de pensamento, a estrutura psicológica do homem, você pode encontrar o reflexo do imago Dei, do homem, né? Então, até na psicologia ou psicanálise, você vai encontrar alguns elementos que vão bater, né, com a fé cristã em alguns sentidos, né? Por exemplo, quando você tem as relações e as reações do homem, da sua criação, né? Então, por exemplo, o livro de Provérbios é cheio disso, né? Então, qual é a psicologia bíblica, por exemplo? A psicologia bíblica ensina, e quando você ensina uma criança no caminho que ela deve andar, quando ela cresce, não se desvia dele. Esse é o psicologia bíblica. Entendeu? É como você deve lidar com a criança. Então, no desenvolvimento da mente, da razão, da psique, da alma desse ser humano que você cuidou desde a criança, você vai gerar bons resultados depois. Isso, mesmo o livro de Provérbios, sabedoria proverbial, ela ainda é pragmática, porque nós vemos que muitas vezes os filhos de alguém justo que ensina a justiça não praticam justiça. Por quê? Por causa da depravação total, etc. Então, todas as afirmações da sabedoria proverbial, de Provérbios, né, sobre o relacionamento que nós temos com os nossos filhos, ou você deve agir com justiça para então ter uma retribuição boa, né, na vida, né, que as coisas vão correr bem para ti, nem sempre funciona. Por quê? Devido à depravação total, devido a todas as outras coisas ali, todas as outras coisas envolvidas com isso. Então, a própria Escritura ela reconhece não uma verdade absoluta, né, mas uma sabedoria prática em como você deve viver a sua vida, nessa sabedoria proverbial. Agora, qual é o fundamento de tudo? Os preceitos de Deus, né? Os preceitos de Deus. Então, a questão agora da Bíblia é uma questão última de ética. Mesmo que meu filho não vá obedecer à lei, não vá ser uma pessoa prudente, não vá ser uma pessoa honesta, não vai ser uma pessoa correta, quando ele crescer ele se torna um ímpio, eu vou ensinar ele no caminho que se deve andar, porque a Bíblia ensina isso. Ou seja, agora se trata da minha responsabilidade como homem de Deus e a ética, que é algo sim absoluto. Entendeu? O resultado prático disso, né,
um motivo pragmático, ou seja, de que quando a criança crescer, ela não se desviará dele, do caminho, né, que se deve andar, que é a Escritura Sagrada, agora é algo secundário, é algo sábio você fazer isso, mas em primeiro lugar, antes dessa sabedoria proverbial, eu devo fazer isso porque Deus manda. A mesma coisa do evangelismo. Então, você vai pregar o evangelho a todas as criaturas, por quê? Eu quero ver pessoas salvas, né? Eu quero que meus familiares sejam salvos, eu quero que pessoas de todas as nações, de todos os lugares sejam salvos. Eu quero isso. Porém, isso não é o motivo principal. Mesmo que ninguém fosse salvo, eu deveria, de qualquer maneira, pregar o evangelho, porque é um preceito de Deus. Então Deus ordena que eu pregue o evangelho. Deus ordena que eu pregue o evangelho. Então, eu não faço isso em primeiro lugar porque o efeito prático disso é a salvação. Porque existe um efeito que vai acontecer, que é a salvação. Muitas pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque Deus vai cumprir a sua palavra e que Ele prometeu de salvar. Mas isso na vida prática nem sempre acontece. Então você prega a palavra de Deus e pessoas não se convertem. Por quê? Porque Deus é quem está lá no Salmos 65:4. Bem-aventurado aquele que tu fazes chegar a ti, para que entre em teus atos. Ou seja, Deus é que opera o querer realizar, Deus é que escolhe, Deus é que irresistivelmente atrai as pessoas, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, João 6,44. Todavia, então, mesmo sabendo que pode falhar a pregação no sentido não de falhar, porque a palavra de Deus não falha, porque ela vai condenar o réprobo, eu devo fazer isso porque Deus ordena. Então a psicologia ela falha por causa do pragmatismo. Como assim? Então a pessoa, por exemplo, muitas vezes ela vai lá para trás. Isso aí é por causa de um trauma, porque o seu pai era alcoólatra ou sei lá o que. Pode ser que isso tenha causado um efeito na vida da pessoa, mas nem sempre, né? Então você tem gente que tem um pai bandido e no final isso não causa nenhum trauma na vida dela. Você tem uma pessoa que tem um pai, né, que ensina a palavra de Deus e nem sempre isso causa efeito na vida dela. Ou seja, ela toma aquele exemplo não de forma ruim ou boa. Então nunca, isso entra em relação de causa e efeito. Ou seja, nem sempre isso vai ser uma relação de causa e efeito, né? Prestando bem atenção, porque o pressuposto é que o pai alcoólatra vai gerar um filho alcoólatra, etc. Mas isso nem sempre acontece. E a própria psicologia trabalha com isso e sabe disso aí. Então não pode fornecer verdades absolutas a respeito dessas coisas. Então, ela aplica a sabedoria proverbial algumas vezes, né? E outras vezes ela aplica princípios epistêmicos da experiência de vida, né? Da experiência de vida, da análise noética, da análise... agora eu só estou fazendo uma introdução, André, ainda. Então ela aplica a experiência de vida da análise noética, da pessoa, né? Então você vê, e essa correlação de causa e efeito nem sempre acontece. Então ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar dele. Sempre acontece isso? Não, nem sempre acontece. E você tem na própria palavra de Deus isso. Não é uma causa e efeito certo. Só Deus pode garantir uma causa e efeito certo. O homem não pode garantir uma causa e efeito certo. Agora, pela sabedoria proverbial, é bom que faça isso, porque por efeito prático, isso, né, é o que a sabedoria proverbial ensina, né? A pessoa não vai se desviar, ela vai ter aquelas barreiras psicológicas porque foi ensinada e instruída. Mas pode ser que por depravação a pessoa se revolte contra essas barreiras, por endurecimento da parte de Deus também, e ela não obedeça seus pais e ela se rebele contra Deus, se torna blasfemo e queime no inferno, entendeu? Vira um estuprador, enfim. Por quê? Porque existe uma falha de causa e efeito na psicologia. Então, trazer a psicologia, isso eu estou falando de provérbios, da sabedoria proverbial, onde você não tem um efeito correto. Como eu disse já desde o princípio, isso não nos omite de ensinar o filho no caminho que se deve andar. Por quê? Porque é um preceito da parte de Deus. Deus ordenou. Então mesmo que isso não seja, que esse efeito não seja um efeito certo, que isso vai acontecer, ou seja,
todos os filhos de todos os crentes vão obedecer até o final, alguns, né, se desviam e tal, esse não é o meu motivo principal pelo qual eu devo obedecer isso, mas porque Deus ordena. Porque Deus ordena isso, então eu devo obedecer. Entende? Então, se nem a sabedoria proverbial ela toma como absoluto, pelo princípio da unicidade das Escrituras, né? Ela não toma como absoluto aquilo, por que nós tomaríamos como absoluto? Ela não faz uma afirmação absolutizadora, né? No sentido em que não dependa da graça de Deus, ok? Da graça de Deus. Sim, Salomão ensina isso. Então, aí foi muito bom você falar isso, André. Então eu estou falando sobre a sabedoria proverbial, a psicologia bíblica, não psicologia não cristã. Mas os não cristãos, eles roubam princípios cristãos para a sua psicologia. Por exemplo, a educação, como eu estava falando ali, que é um princípio psicológico, né? Então você isso é falta de educação, quase sempre, principalmente aqui no Brasil. Só que a Bíblia também ensina correção por meio de coerção, por meio de varada, né? Por meio de disciplina física. E por que eles não aplicam isso? Eles têm outros princípios que também caem no mesmo problema indutivo. Porque se você disciplina o seu filho muito forte com a vara, ele vai se rebelar, isso vai causar um trauma nele, blá 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 blá. Mas isso se aplica a tudo o que a gente falou desde o começo, do cara que tem um pai alcoólatra, que isso aí serve na verdade para que ele não haja dessa forma. Isso se aplica a tudo. Então você tem um problema indutivo. Você tem um problema indutivo onde a pessoa parte da ideia de que sempre essas ações elas vão ter uma reação de causa e efeito certo que ela pode prever. Mas se não pode prever, então não pode ser aplicado. De acordo com que padrão não pode ser aplicado? Então você não faz nada. Então, por exemplo, isso é errado também. Isso é omissão. A Bíblia diz que omissão é pecado. Então o cristão nunca pode usar a psicologia para isso. Nunca pode usar nada para isso. Ele não tem certeza dos efeitos do que ele vai fazer, mas ele sabe o que deve fazer. Então está o exemplo do André que ele colocou aí, a vaiana de pau. A vara, a Bíblia ordena dar varada no filho, ok? O cristão deve fazer isso. É assim que a Bíblia ordena ele corrigir o filho, não a ponto de matá-lo, como diz a Escritura, mas para ele aprender, ok? O que acontece então? Mas o filho não obedece, ficou mais rebelde. O problema é do filho. Ele está aplicando o que a Bíblia ensina. Ele está aplicando o primeiro princípio epistemológico dele. É isso que a Bíblia ensina. Nós não somos responsáveis, quer dizer, no sentido do que o nosso filho vai fazer, né? Cada um responde por si, cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Na verdade, nós seremos responsáveis se nós não aplicarmos aquilo que a Bíblia diz. Então a Bíblia entra em conflito com a psicologia não cristã em diversas maneiras, né? Em diversas maneiras. Então esse exemplo do André é perfeito. Então vamos falar sobre, então falei agora sobre psicologia bíblica, né? Então a psicologia também tem, a não cristã também tem aquela questão. Então quando você está com crise de ansiedade ou crise do pânico, eu tive isso esses tempos, eles dizem para você deve pensar em coisas boas, você deve não pensar em coisas ruins, você deve não né? Sempre pensa em coisas boas e tal. Esse é um princípio que eles roubam da Escritura. A Escritura ordena, claro, de uma maneira diferente, né? A Escritura ordena, o André tá louco ali. A Escritura ordena que nós, cheguei a me perder agora com essa do André, que nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é reto, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então a Escritura tem esse princípio, que a psicologia, ela rouba. Agora, se você pergunta o que é reto, o que é nobre para um não cristão, vamos usar esse exemplo da vara. Vamos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, né? Tudo que é. Então eu estou passando por uma situação que, para meus olhos, para minha experiência, é ruim. A situação é ruim de ataque na mente, ou de pensamento intrusivo, crise de ansiedade, né?
Então, o que seria verdadeiro e reto? Ah, não vou pensar nisso, eu posso mudar essa situação toda com o poder da minha mente, com as vibrações, ou com mantras, sei lá. Ou sei lá, aqui que o psicólogo te receite um remédio, enfim. A Bíblia, mas o que seria bom um cristão pensar? O que seria nobre num padrão cristão? O que seria bom? O Senhor pode estar usando isso para me disciplinar em alguma coisa. O Senhor pode estar usando isso para aumentar a minha fé. Ele coloca o Senhor na equação. Ele não tira o Senhor da equação na hora ruim. Todas as coisas, até essa coisa ruim, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso que está acontecendo tem um propósito. Eu devo não que eu devo entrar agora, né, no decreto de Deus, saber o propósito, mas eu devo ver onde o Senhor quer que eu aprenda com isso. Eu vou orar, vou pedir misericórdia ante Deus. Então, toda situação, isso é nobre de pensar. Agora, mais nobre ainda é saber o Senhor está me disciplinando. É difícil. Como que Deus vai disciplinar? A Bíblia diz que Deus disciplina. Então, não, mas isso não cristão nunca vai te falar. Então, isso não é nobre para o não cristão pensar. E aí já conflita com toda a psicologia não cristã. É impossível você fazer uma psicologia misturar com princípios cristãos, o que eu estou querendo demonstrar. Então, desde que no princípio eu falei, né? O que é psicologia? O estudo da psique, da alma humana, da mente humana, principalmente da alma, né? Então tem Freud e Carl Jung, enfim, esses são os dois principais. Se você pegar Freud, você vai ver que ele segue uma psicologia mais cética. Nem fala em Deus, nem fala em nada. Então, tudo é por causa de alguma coisa, e aquilo gerou isso, que gerou aquilo, e etc. E tal. Mas como eu disse, na experiência, principalmente na psicologia, essa relação de causa e efeito, ela nem sempre é verdadeira. Nem sempre um cara que teve um pai vagabundo vai ser um vagabundo. Nem sempre um cara que teve um pai trabalhador vai ser trabalhador. Essa relação de causa e efeito, claro que a própria psicologia dele reconhece essas falhas, né? Mas você não pode tomar como verdade isso. E se a escritura dá um resultado melhor, qual é o resultado melhor que a escritura dá? A oração. Ela dá um resultado melhor, um resultado que a psicologia não pode fazer. Mas a gente pode fazer a psicologia junto com isso. Não, você não pode fazer, porque desde o princípio que eu mostrei, os princípios epistemológicos da escritura sempre consideram Deus. De Freud não considera Deus, sempre consideram Deus e os preceitos divinos, e como você vai se relacionar, inclusive como a sua mente deve se portar, como você deve agir com seus filhos e com as outras pessoas, se relacionar com elas, é norteado por Deus na escritura, não por resultados práticos, embora a escritura dê vantagens de aplicar os preceitos de Deus. Então, por exemplo, como Salomão diz, como eu disse desde o princípio, vou repetir de novo para exemplo: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Isso é um resultado prático e bom daquela mãe e pai que ensina o filho. Então, isso é um resultado prático, mas isso não é o que norteia. Por que eu devo ensinar o filho no caminho que ele deve andar? Por que eu devo ensinar o que é correto para o meu filho? Porque a Bíblia ordena, em primeiro lugar, porque Deus ordena. Deus ordena. Mas se meu filho não obedecer, o problema é dele. Ele deve obedecer, assim como você. Outra coisa, o que a psicologia consideraria isso? O que a psicologia consideraria o que é correto a criança aprender ou não? Qual é o padrão ético que ela vai andar? Qual o caminho que deve andar? A masturbação deve ser tolerada? A Bíblia não concorda com isso. A masturbação deve ser levada a arrependimento, né? Então você tem um conflito total por causa dessa psicologia, principalmente da linha freudiana, né? Então você tem esse conflito. A Bíblia não vê isso como algo que deve ser tolerado ou passar a mão na cabeça. Mas a graça mas isso é uma aplicação também do princípio da palavra de Deus. Então, por exemplo, se você aplica o princípio da palavra de Deus, você precisa de psicologia. A psicologia não pode dar essa resposta. Então, por exemplo, tinha um jovem que vinha falar comigo, ele dizia que estava com problema de masturbação. Esse é um problema comum. E ele tentava vencer na força do braço dele.
Ou seja, o problema dele não era que ele não reconhecia que tinha que ter arrependimento, ele reconhecia. Então o princípio epistemológico dele, ético, estava correto. Ele sabia que aquilo é errado, ele deveria se livrar disso, mas não estava conseguindo. Então agora não é passar a mão por cima. Não, eu disse para ele é errado, isso leva para o inferno, mas agora tem a justificação pela fé. Essa é a base que você vai andar para se livrar desse pecado. Isso não quer dizer que eu vou encorajar o cara a pecar. Ele deve se levantar sempre depois de ser vencido pelo pecado e pela carne, com a ideia de que eu caí, eu errei, mas Jesus é minha justiça. Eu vou continuar prosseguindo para a perfeição. Então, a justificação pela fé se torna a base para a santificação agora. Ele aprendeu que ele é justificado, que não importa o que ele faça, ele é aceito por Deus. Isso porque ele crê em Cristo. Então agora, ele é regenerado porque senão ele nem se sentiria culpado e nem procuraria ajuda para se livrar desse pecado. Né? Então, o que ele deve fazer? Ele deve usar agora a justificação como base para ele se livrar desse pecado. Não com base para ele usar em desculpa do pecado. Então vou dizer para ele, você nasceu de novo, você se sente mal, você quer mesmo se livrar? Quero. Então você pense, toda vez que acontecer isso, você vai, primeiro, não adianta ficar se culpando. Eu sou justiça de Deus. Agora bola para frente. Não vou mais, nem penso, não vou fazer isso. Que vira um ciclo pecaminoso na cabeça dela, tentar vencer o pecado na força do braço. E oração, né? Pedir para Deus, pela sua graça, o Espírito Santo iluminar a mente dele e libertar ele dessas cadeias mentais. Então, toda a palavra de Deus tem uma resposta. O psicólogo daria essa resposta? Não daria. Como que ele daria essa resposta se ele não pressupõe Deus, não pressupõe a graça, não pressupõe a justificação pela fé? Ele não poderia dar essa resposta. Por que trocar a palavra de Deus, o ouro da palavra de Deus, pelo bronze, nem bronze, pela merda da psicologia? Por quê? Para que trocar o ouro da palavra de Deus, que tem a justificação pela fé, que tem a graça de Deus, para lidar com um crente que está tentando vencer o pecado, ou que está sofrendo culpa, pela psicologia que simplesmente vai dizer, não, está tudo certo o que tu fez. Para quê? Não, está errado o que tu fez, cara. Mas essa é a graça de Deus, veja que legal. Você errou, você não vale nada, é isso aí, está sentindo um merda, é isso aí, é isso que tu é na tua carne, tu é um bosta. Agora vem a graça, Deus te aceita em Cristo Jesus, pela graça. Aí o cara vai chorar, não vai querer pecar de novo. Então toda vez que tu peca, cara, tu age como um bosta, tá vendo? Por quê? A psicologia não pode falar isso, mas eu posso, entendeu? Quando você peca, você age como um bosta. Quando você fica olhando foto de outras mulheres na internet que não é sua mulher, você age como um merda. Você é um merda, entendeu? Você é um bosta. É isso que você é. Então como a Bíblia lida com isso? Bom, você é realmente na sua carne merda. A tua carne não habita bem nenhum. Mas pela graça de Deus, Deus escolheu, você creu em Cristo, você se sente mal. Você quer se livrar disso, quer. Então agora a solução é não faça mais essa merda. Entendeu? Você é justo, Deus não vai te jogar fora. Mas não faça mais, porque isso é uma bosta. Você não vai, eu não vou trocar minha opinião de que lixo é lixo e merda é merda, porque agora eu faço merda. Não, eu faço merda, então eu sou um merda. Então agora eu tenho que deixar de ser um merda. Entendeu? Agora o caminho para deixar de ser um merda. Qual o caminho para deixar de ser um merda? Parar de fazer merda. Entendeu? Esse é, né? E o Urbano está usando palavra muito difícil. Pois é. Palavra muito difícil é merda. Vai uma metafísica, o pessoal vai ficar bravo. Mas enfim. A questão é, se você age com compulsão do pecado, se você é escravo do pecado, você não nasceu de novo. É isso que a Bíblia diz. Agora, se você estuda a palavra de Deus, você vê que crentes ficam por um tempo, às vezes, presos em cadeias de pecado, até que ele se liberte dessa cadeia. Como? Pela fé. Pela fé no quê? Na palavra de Deus, na justiça de Cristo, em tudo que Deus falou a respeito dele. A guerra para a santificação, para se livrar dessas práticas más, começa pela justificação. E também ela passa pelo caminho da identidade do cristão, quem ele é. E que essa identidade não muda. E pelo constrangimento do amor de Deus. Se você tira Deus da equação, já é uma bosta. Então, por exemplo, psicologia freudiana. Se tira Deus da equação, já é ruim. Agora, mesmo se você fica com uma psicologia junguiana, uma mistura de um monte de outras merdas pagãs,
Aí, porque Jung ele defendia a identidade coletiva, enfim, o psique, um monte de merda. Tá? Enfim, mesmo assim, você não tem a justificação pela fé, você não tem o peso da lei que deve existir, a consciência deve ser esmagada. Porque ele só vai entender o que é a graça de Deus se ele entender a gravidade do lixo que ele faz. Então, se ele entende a gravidade da merda que ele, na sua carne, ou seja, a gravidade do lixo que ele é em sua carne, então ele vai entender a grandiosidade do amor e da graça de Deus, porque ele crê em Cristo, ele é justificado. Então agora, isso vai constranger ele a não pecar. Só que se você tira a justificação pela fé, e você tira o peso da lei que deve existir, porque o peso da lei deve existir, que o crente deve prosseguir em santidade, deu. Você acabou com o evangelho, você acabou com tudo. Então a psicologia não pode ser aplicada no aconselhamento cristão, não dá para aplicar. Em nenhum sentido, nem a psicologia junguiana, que é uma psicologia pagã, né? Então você tem lá, deixa eu me lembrar aqui, tinha um termo que, o Jung fala, eu não preciso crer que Deus existe, eu sei que Ele existe. Falácia. O diabo sabe que Deus existe e crê que Deus existe e treme. O Jung devia crer tanto que Deus existia, quanto crer que Cristo morreu pelos pecados dele. Claro, não era eleito, nunca ia crer nisso, mas isso é um imperativo que devemos crer. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura Sagrada, faz parte do Evangelho. Ou seja, dizer que eu sei que Deus existe não resolve o problema. Eu devo crer que Deus existe, devo crer que Cristo me justificou, devo crer na palavra de Deus e devo crer o que ela diz ao meu respeito. O que ela diz ao meu respeito? Na parte ainda em processo de santificação, ou seja, na minha carne não habita bem nenhum. Eu não devo dar ocasião para a carne, porque eu não vivo debaixo dela. Então qual a solução para ela? Eu fujo do pecado. Eu fujo. Eu não sou trouxa de ficar facilitando para a minha carne, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Se eu for jogar a queda de braço para a carne, eu vou perder. Não tem quem vença ela, porque ela é o inimigo interno dentro de mim. Eu não consigo vencer a minha carne. Por isso que Deus me deu o Espírito da verdade, por isso que Deus me deu o Espírito Santo que me santifica. Como eu não consigo vencer a minha carne pela minha força, nem os próprios enganos e mentiras da minha mente eu consigo vencer. Onde eu estabeleço o que é verdade, onde eu estabeleço tudo, a palavra de Deus. Aí você tem esse conflito louco. Então, na minha carne não tem bem nenhum, mas eu quero agradar a Deus. Parece uma contradição em você. Isso é Romanos 7. Qual a solução? Graças a Deus por Jesus Cristo. Com a psicologia lixo do Carl Jung, você não consegue vencer isso. Então, não adianta. Então, por exemplo, pensamentos intrusivos, sentimento depressivo, tudo isso é pecado. É pecado, é algo ruim, é algo que aflige, é seta do diabo. A psicologia não vai dizer que é dardo do diabo. Ela não vai dizer que é dardo inflamado do maligno. Ela vai tratar isso de maneira cética, vai te dar um monte de remédio. Vai te dar um monte de remédio para te dopar, vai viver dopado a vida inteira. É tudo que o diabo quer, você vai estar só tentando fugir. Você vai estar só tentando fugir da verdade. A Bíblia explica a relação entre a mente e os dardos inflamados, porque muitas vezes os dardos eles se fundam, a tua mente mesmo produz, o diabo nem está atacando a mente, a tua mente produz lixo. Explica. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem submeter à lei de Deus. E ela ensina que que aqueles que estão na carne, os que não nasceram de novo, eles fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Estão debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Então existe uma ligação hierárquica nisso, se você ler Efésios do 2 ao 4. Né? Olha só como quem estuda a Bíblia consegue ser um melhor psicólogo do que esses lixos. Mas vamos lá. O que a Bíblia ensina? Existe o príncipe da potestade do ar, ele opera nos filhos da desobediência. O que ele controla? A carne e os pensamentos. Por que a Bíblia ordena a gente renovar a nossa mente? Porque da sua própria mente
só sai lixo. É a razão autônoma. Você tem que substituir a sua mente pela de Cristo. Ah, mas eu vou perder minha identidade. Que se exploda. A sua identidade é lixo. Assuma a identidade que Deus te deu. E é uma ótima identidade. É uma identidade vencedora. É uma identidade mais que vencedora. Uma identidade justificada. Uma identidade regenerada. Ah, eu vou perder a minha identidade. Perca essa merda dessa identidade lixo que só faz você pecar. Entende? Então aqueles que fazem a vontade da carne e do pensamento estão fazendo a vontade do diabo. Então, o diabo lança dardos, mas não lança dardos, ele controla a sua carne. Você não acredita, mas ele controla essa porcaria da sua carne, que está debaixo do império das trevas. O império das trevas é onde o príncipe da potestade do ar governa os filhos da desobediência. E você agora não é mais no império das trevas, mas existe um lixo dentro de você, se você é cristão, que é a sua carne, que milita contra o espírito. Milita, que não quer aceitar a verdade da palavra de Deus, que quer se fundamentar nas coisas velhas. Então você fica nesse ciclo, tentando vencer a masturbação, tentando vencer o pensamento blasfemo, tentando vencer, e fica nesse derrotismo lixo. Só que esse derrotismo lixo é incredulidade. Você não crê que é um filho de Deus, porque afinal o que você sente, o que você experimenta na sua pele, esses pensamentos que fluem da sua mente, você considera eles maiores do que Deus, mas não são, eles são mentira. O que Deus diz é a verdade. O que Deus diz que eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou filho de Deus, é essa posição que o crente tem. É isso que é psicologia bíblica, aconselhamento cristão, é isso que é. Fora disso é lixo, lixo, lixo. Estou com depressão, você não pode ter. Ah, mas eu ando isso, um problema químico, não interessa, não interessa. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida, que o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele tem o poder de ressuscitar o corpo de Jesus, ele pode vivificar o teu corpo mortal. Ou seja, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, pode vivificar esse corpo mortal, cheio de lixo, de pecado. Ou seja, o Espírito Santo é mais poderoso que a carne. É mais poderoso, porque ele é Deus. É o Espírito de Cristo. Ele pode vivificar o seu corpo, ele pode curar completamente você dessa depressão. Ah, mas a causa é química, ele pode fazer o que um remédio não pode fazer, ele é o Espírito de Deus. Mas então, ou você se rende para a incredulidade, eu estou falando que você está falando de um cara que era depressivo, cara, que enfrenta às vezes aquela, agora vai acabar tudo. Não, cara, esquece, eu abandonei isso. Tudo que o diabo quer é que eu fique nesse ciclo maldito de não consigo, não eu posso, porque o Espírito de Deus habita em mim. É isso, cara. É isso. Aí o cara vai me dizer que o Jungiano é isso e aquilo. Cara, fique no seu derrotismo e role no seu próprio vômito. Fique no seu derrotismo, role no seu próprio vômito e deixe o diabo pisar em cima da sua cabeça e continue depressivo. Vá consultar psicólogo, se dope e morra no seu pecado de incredulidade. Não tem, não existe. Você aplica isso em todas as áreas da sua vida. Como vencer a depressão? Com a palavra de Deus. Pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo ele trabalha através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo verificará o meu corpo mortal. Amém. Eu chegava a sentir garras na minha cabeça, o diabo, e lá, eu ouvia vozes, isso é esquizofrenia, foi embora, porque eu orei, porque Deus me deu fé, porque Deus me deu o Espírito dele, porque Deus me elegeu, porque Deus me justificou, porque eu sabia que ele começou a boa obra em mim, vai completar até o dia de Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida está no meu corpo. Por isso que eu venci, porque o Espírito de Deus está em mim, ele é maior do que aquele que está no mundo. Se viesse todos os demônios do inferno, eu venceria eles. Como diz o salmista lá, todos os meus inimigos se levantaram contra mim, mas em nome do Senhor eu os destruí. Eles se levantaram como abelhas, mas eu fui como fogo que os consumi. Essa é a palavra de Deus, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre o diabo, é a vitória sobre a depressão, é a vitória sobre o síndrome do pânico, é a vitória sobre tudo. A vitória, porque é a lei do Espírito da vida. Eu ando agora não na lei do pecado da morte, na lei de andar para trás, olhar para trás que nem um caranguejo.
Porque se eu não assumo quem eu sou em Cristo, o que eu estou querendo assumir? Que eu sou Deus? Porque se Deus diz quem eu sou, quem sou eu para contradizer o que Ele diz? Eu sou criador agora? Não, eu sou só uma criatura. E quem Deus diz que eu sou? Deus diz que eu sou justificado em Cristo. Deus diz que eu sou regenerado em Cristo Jesus. Deus diz que eu sou filho de Deus, que Ele me fez filho de Deus. Deus diz que a lei do Espírito da vida está em mim. Quem sou eu para discordar de Deus? A pessoa não consegue compreender isso. Quando ela discorda disso, ela está tomando o lugar de Deus, porque a sua própria razão está dizendo que não é. Já é em mim. Já é. Eu tenho que experimentar a vida em abundância. Jesus não veio para mim ter morte, Ele veio para mim ter vida e vida em abundância. Essa é a psicologia bíblica. Ela se opõe a todo lixo que você aprende, onde passa a mão na sua cabeça, mas você nunca vence. Você fica preso a remédios, fica preso a psicólogo, gasta dinheiro para ouvir coisas que, ou em primeiro lugar, que você pode encontrar na Bíblia algumas, e em segundo lugar, que não vão te libertar de nada, porque só a palavra de Deus é que liberta do pecado, e depressão é pecado. Ah, Yuri, por quê? Porque a Bíblia ordena você se alegrar no Senhor sempre. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que você fica triste? Por que eu fico triste? Enquanto a gente não tem fé, a gente vai continuar sendo derrotado e o diabo pisando na nossa cabeça. Vou deixar esse vídeo para você. Levante sua cabeça e vá em frente. Abandone o que aconteceu até agora. Abandone tudo, siga em frente, abandone tudo o que aconteceu até agora. Pega a palavra de Deus e leia, creia nela. Medite na palavra de Deus. Deus prometeu tal coisa, é isso que eu vou crer. Deus disse isso, é isso. Deus falou isso, é isso. Acabou. Deus disse. A minha realidade tem que se conformar com o que Deus disse. Não é eu me conformar com a minha realidade, ou agora eu vou ficar conformado aqui com a minha depressão, vou ficar sentado aqui conversando com o diabo. Pois é, diabo, agora, o que tem para me dizer? Eu estou nessa situação, tu vê, Deus permitiu que tu viesse me atacar. E agora, o que eu faço contigo? Não, diabo, Deus disse que eu tenho poder sobre serpentes, escorpiões. Sai da minha mente, sai daqui em nome de Jesus. Entendeu? Eu não sou isso, não sou essa criatura, eu sou filho de Deus. Só existe um Deus, Ele que define tudo. Ele é perfeito, Ele é infinito, Ele é todo poderoso, Ele é livre, Ele faz o que Ele quiser. Essa é a palavra de Deus. Então, não tem como você aplicar uma psicologia não cristã. Não tem nem comparação com o poder do Espírito de Deus, com Deus. Não tem nem comparação. É só uma coisa voltando em volta do homem e não te dá identidade nenhuma. Não te dá identidade nenhuma. Na verdade, o diabo te vende sempre isso. Desde o Éden, ele te vende que você vai ser como Deus e você fica lá depressivo igual um lixo e ele pisando na sua cabeça. Por quê? Porque você creu na mentira de que pode existir, de que pode ser que a palavra de Deus não dê certo. Não pode se aceitar isso. Então fique na paz. Eu vou terminar o vídeo agora. Falei demais. Mas que Deus abençoe vocês.